Oi, pessoal, boa tarde. Nós vamos hoje fazer a correção de 3 questões de literatura, tá? Que nós tivemos acesso ao caderno, no caderno verde da prova do Enem. Eu vou começar com a questão 15 do caderno verde. E aí eu vou colocar ela aqui para apresentar. E aí eu vou fazer a leitura e vou comentar com vocês. Tá bom? Questão 15. Aí começa assim. Eu vou fazer a leitura, né, dela todinha e vamos ver onde que está o acerto, né? O que foi pedido nessa questão. Então, começa com o texto, né, um fragmento do texto de José de Alencar, que é o livro Senhora, e esse é um diálogo, né, entre o Fernando Seixas e a Aurélia. E aí o Fernando começa: eu lhe juro, Aurélia, esses lábios nunca tocaram a face de outra mulher que não fosse minha mãe. Meu primeiro beijo de amor, guardei-o para minha esposa, para ti. Eu vou fazer umas pontuações durante a leitura, para que fique mais claro. Eu acho que vai ser um pouco melhor assim. Então, o Fernando, ele começa falando aqui de uma espécie de castidade, né? Que ele era casto, ele nunca tinha tido contato com outra mulher. Se ele nunca tinha beijado os lábios de outra mulher, ele era, né? Ele estava falando ali de castidade, de que ele não tinha, que ele era um homem puro. E aí no romantismo, nós não temos muito essa questão da castidade ali, né? Nesse período do romantismo. E Senhora, ele está dentro do período, né, dessa escola literária romantismo, apesar de que ele está ali saindo já, né? José de Alencar, quando ele publica Senhora, quando ele escreve Senhora, ele já estava dando a entender de que haveria uma mudança na literatura. Porém, estamos falando de romantismo ainda. Continuando, ou de outra mais rica, disse ela, retraindo-se para fugir do beijo do marido. Então, a Aurélia, ela, né, dá-se a entender aqui nessa leitura, de que a Aurélia tinha meio que um pé atrás, ela não estava muito segura, né, do que o marido estava falando, e na verdade ela não acreditava no que ele dizia. E afastando com a ponta dos dedos. A voz da moça tomara o timbre cristalino, eco da rispidez e aspereza do sentimento que lhe sobrelevava o seio e que parecia ringir-lhe nos lábios como aço. Aurélia, que significa isso? Apresentamos uma comédia, na qual ambos desempenhamos o nosso papel com perícia consumada. Podemos ter este orgulho que os melhores atores não nos excederiam, mas é tempo de pôr termo a esta cruel mistificação com que nos estamos escarnecendo mutuamente, Senhor. Entremos na realidade. Por mais triste que seja, resigne-se cada um ao que é. Eu, uma mulher traída, o senhor, um homem vendido. Vendido? Exclamou Seixas, ferido dentro da alma. Vendido, sim. Não tem outro nome. Sou rica, muito rica, sou milionária. Precisava de um marido. Traste indispensável às mulheres honestas. Então, ela coloca isso muito claro, né? Aqui,
A personagem nos põe, né, de frente a frente a uma situação da época, né? As mulheres precisavam de um homem. E as mulheres honestas, né, precisavam de um homem para que ele fosse, para que ela tivesse um nome na sociedade. O senhor estava no mercado, comprei-o, custou-me 100 contos de réis. Foi barato, não se fez valer. Eu daria o dobro, o triplo, toda a minha riqueza por este momento. Então, este é né, um diálogo da Aurélia de Seixas no romance Senhora, de José de Alencar. E aí a questão é, ao tematizar o casamento, esse fragmento reproduz uma concepção de literatura romântica, evidenciada na... Então, nós temos aqui uma concepção, né, de literatura romântica. É isso que a questão está pedindo. Uma concepção de literatura romântica. E que está evidenciada onde? Né? Onde que ela está evidenciada? Onde que está evidenciada esta... Não deu para pintar ali. Essa concepção de literatura romântica. Na defesa da igualdade de gêneros? Será? Poderia ser, né? Porque a Aurélia, ela está tentando aqui dizer que ela é rica, ela tem o poder do dinheiro, né? E ela comprou um marido. Então, esse homem está, tipo, ali em pé de igualdade com ela. Mas é uma concepção da literatura romântica? A literatura romântica defende essa ideia da igualdade de gênero? Não, a literatura romântica não defende essa ideia. A importância atribuída à castidade, eu falei até lá no início da leitura da questão, a literatura romântica defende essa concepção de castidade que o Fernando fala, né? O Fernando fala aqui em cima, nunca, eu juro, Aurélia, esses lábios nunca tocaram a parte da mulher. Ele tem essa, né? A literatura romântica não defende essa ideia. Indignação com as injustiças sociais? Muito menos. A literatura romântica era aquele momento que eles defendiam as próprias, né, os próprios ideais. Eles eram retraídos, eles pensavam mais neles, né, tinha um certo egoísmo, né, que rondava. Então, eles não tinham muita preocupação com as injustiças sociais. Interferência da riqueza sobre o amor? Aqui nós temos uma ideia. Ou a valorização das relações interpessoais? Também não temos esse... na literatura romântica, nós não temos essa ideia aqui, ó. Valorização das relações interpessoais, tá? Não temos, queridos. Não temos. Então, nos resta essa questão. A questão de... né, que ela fala da interferência da riqueza sobre o amor. Essa é uma concepção da literatura romântica que está evidenciada aqui dentro deste fragmento do texto de José de Alencar. Tá? Então, temos a letra D como questão certa, como questão correta, como letra, né, a ser, que deveria ter sido marcada dentro da questão. É a questão 22. Essa aqui. Pessoal, a leitura
né, da questão 22, ela é um textinho do Proença Filho, e ele vai falar de Capitu, principalmente Capitu dentro desse texto. E ele vai falar de que ele conheceu o Bentinho Capitu quando ele tinha 15 anos, né? E ele se apaixonou pelos olhos, né, de água da jovem, né, que era Capitu, né, a jovem de Mata-Cavalos, e que eles seduziram ela ao primeiro contato, né, a primeira leitura. E ele começa aqui falando da Capitu e tal, mas tomou-me também a indignação diante do narrador e seu texto feito de acusação e vilipêndio. Ou seja, o texto ele é feito todo, né, de acusação para Capitu, né? Afinal de contas, é uma acusação de adultério, né, dentro do texto. Sem qualquer direito de defesa, sem acesso ao marido, sem acesso ao discurso usurpado sutilmente pela palavra autoritária do marido, algoz, né, em pele de cordeiro vitimado. Então, né, Dr. Bento ficava ali, né, aquele pele de cordeiro vitimado, mas que, na verdade, ele vê como um homem cruel e desumano. Ele vê esse autor desse texto aqui, tá, gente? Essa é a interpretação dele. Não bastasse o que faz com a mulher, chega a desejar a morte do próprio filho e a festejá-la com um jantar sem qualquer remorso. No fundo, uma pobre consciência dilacerada, um homem dividido, que busca encontrar-se na memória e acaba faltando-se a si mesmo. Retomei inúmeras vezes a triste história daquele amor em desencanto. Familiarizei-me ao longo do tempo com a crítica do texto. Muito poucos escapam das bem traçadas linhas do libero condenatório, no mínimo concedem a ré o beneplácito da dúvida. Eu já tinha lido o texto antes, então vou dar uma lida por cima. E aqui o final, né? Eis que diante de mais um retorno ao romance veio a iluminação. Por que não dar voz plena àquela mulher brasileira do século XIX, que apesar de todas as artimanhas do maquiavelismo do companheiro, se converte numa das mais fascinantes criaturas do gênio, que foi Machado de Assis. A empresa era temerária, mas escrever é sempre um risco, apoiado no espaço de liberdade em que habita a literatura, arrisquei-me. O resultado é este livro, gente, esse texto que ele escreve. Tá? Esse aqui é um fragmento do texto. Em que, além túmulo, como Brás Cubas, né? Como Machado escreve Brás Cubas, né? Como memórias póstumas, né? A dona dos olhos de ressaca assume a luz do mistério da arte literária e do próprio texto do Dr. Bento Santiago, sem discurso. Seu discurso e sua verdade. Então, essa é, né? De que o resultado deste livro é isso. E aí, a questão, né, é que, para reapresentar a apropriação literária que faz da obra de Machado de Assis, o autor desse texto faz o quê? Ele relaciona aspectos centrais da obra original e então reafirma o ponto de vista adotado, explica os pontos de vista de críticos da literatura e, por fim, os redimensiona na discussão, ou introduz elementos relevantes da história na sequência, apresenta motivos para refutar, ou justifica as razões pelas quais adotou certa abordagem em seguida reconsidera tal escolha. Certo que não, né? Então temos a questão E como correta, tá? Ele contextualiza o enredo de forma subjetiva e na conclusão explicita o foco narrativo a ser assumido. Então essa é a questão correta, a alternativa correta da questão 22. Realismo, Machado de Assis, aqui pra gente. Agora a gente vai lá na 28, que eu já tinha dito antes que a gente falaria dela. E a 28 vai falar de Esaú e Jacó, que é também um texto de Machado de Assis. E esse fragmento aqui, desse capítulo do texto, que é o Terpsícore. E aí ele fala aqui da Flora, né? Que não aborreceu. Ao contrário do que ficou dito atrás, Flora não se aborreceu na ilha,
Mas eu terei mal, emendo-me a tempo, ou seja, me desculpa a tempo, tá, leitor? Ele tinha dito que poderia se aborrecer, né? Mas não se aborreceu. Podia aborrecer-se pelas razões que lá ficam, e ainda outras que poupei a leitora pressão, né? Não falei tudo, foi nas entrelinhas. Mas, em verdade, passou bem a noite. A novidade da festa, a vizinhança do mar, os navios perdidos, na sombra, a cidade de frente com seus lampiões de gás, embaixo e em cima, na praia dos outeiros, eis aí aspectos novos que a encantaram durante aquelas horas rápidas. Não lhe faltavam pares, nem conversação, nem alegria alheia e própria. Lá estava ótimo. Toda ela compartilha da felicidade dos outros. Via, ouvia, sorria, esquecia-se do resto para se meter consigo. Também invejava a princesa imperial, que viria a ser imperatriz. Um dia, com absoluto poder de despedir ministros e damas, visitas e requerentes, e ficar só no mais recôndito do paço, fartando-se de contemplação ou de música. Era assim que Flora definiu o ofício de governar. As ideias passavam e tornavam. De uma vez, alguém lhe disse, como que para lhe dar força, toda a alma livre é imperatriz. Esse é um fragmento de Zahu Jaco. E aqui a questão é, convidada para o último baile do Império na ilha fiscal, localizada no Rio de Janeiro, Flora, essa personagem, ela devaneia sobre aspectos daquele contexto, no qual o narrador ironiza. Ironiza o quê? Né? Machado de Assis, né? Ironizando. Ironiza o quê? Aí aqui eu tenho já, né? Porque eu já tinha feito, mas não tinha gravado. Mas está aqui. AB, alienação da elite em relação ao fim da monarquia. Tá? Essa era crítica social, crítica da hipocrisia, da sociedade. Era com isso que Machado trabalhava, era com isso que o realismo lidava nesse momento, tá? E ficou evidenciado que essa ironia dentro do texto, dentro desse fragmento, tá bom? Alienação da elite em relação ao fim da monarquia. E é isso, pessoal. Essa é a correção das 3 questões. Um abraço, até a próxima.